Oi, meu nome é Raquel, sou coach de Hypnobirthing, instrutora do curso de preparação para o parto da Natal Hypnotherapy, que é o curso de preparação para o parto mais conhecido, mais utilizado no Reino Unido, que eu trouxe agora para o Brasil, e eu queria explicar o que é, né, e como que eu vim parar nesse mundo. Eu tenho 4 filhos. Eu sempre quis ter uma família grande, né? Eu vim de uma família grande, eu tinha muitos irmãos, meu esposo também, e a gente sempre quis uma família grande. Quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu sempre quis parto normal, porque minha mãe dizia que parto normal é melhor e tal. Mas eu não me informei muito, não. Eu achava que eu tinha que escolher um obstetra, e o obstetra ia me dizer o que eu precisava saber e pronto. Né? Então, meu primeiro parto, porque eu não estava muito informada, foi realmente muito traumático. Eu sofri muita violência obstétrica, que me deixaram cicatrizes emocionais e físicas. Né? Foi uma experiência bem negativa num momento tão delicado, né, que era o nascimento do meu filho, que era para ser um momento de alegria, mas foi bem difícil, infelizmente. A recuperação foi horrível, enfim. Quando eu engravidei do meu segundo filho, eu passei a gestação inteira tendo pesadelos com a hora do parto, de tanto medo que eu tinha. Mudei de médico e tal, mas mesmo assim ainda não me informei muito. Só achei que se eu mudasse de médico estava resolvido. Mas, infelizmente, meu segundo parto também teve violência obstétrica, também foi difícil, não foi uma experiência agradável, não preciso entrar em detalhes, mas não foi agradável. Né? Então, quando eu engravidei do meu terceiro filho, eu falei, não, agora vai ser cesárea, né? Porque eu não quero passar por isso de novo, por todo aquele sofrimento, por toda aquela sensação de me sentir, dessa insegurança que eu sentia dentro do hospital. Eu falei, não, esse vai ser cesárea. Todas as minhas amigas diziam que a maioria teve cesárea, diziam que a cesárea era tranquila, os médicos diziam que cesárea era tão seguro quanto normal, mas eu sou uma pessoa muito medrosa, eu sou aquela pessoa que tem medo até de tirar sangue, sabe? Pois é. Então, pensar numa cirurgia pra mim era meio assustador. Mas eu não queria uma cesárea, mas eu não queria passar pelo que eu achava que era o normal do parto normal. Então a minha opção parecia que era cesárea, né? Mas mesmo assim eu fico com aquela pulga atrás da orelha e falei, não, vou dar uma pesquisada, né? Pra ter certeza de que realmente é seguro. E eu pesquisei, e quanto mais eu pesquisava, eu pesquisei muito em inglês, porque em português, infelizmente, não... Agora, atualmente, tem muito mais informação, mas na época, 7 anos atrás, que foi quando eu tive meu terceiro filho, não tinha tanta informação assim ainda em português. Então eu comecei a pesquisar em inglês, e quanto mais eu lia, né, estudos e artigos britânicos, canadenses, americanos, blá, blá, quanto mais eu lia, eu via que não, que a cesárea trazia muitos mais riscos para a mãe e para o bebê, quando não havia risco na gravidez, né? Quando era uma gestação tranquila, sem nenhum transtorno, sem nenhum problema, a cesárea poderia trazer mais riscos do que o parto normal, coisa que ninguém me dizia. Né? E eu ficava assim, mas será? Mas será? E daí eu resolvi assistir um vídeo de cesárea. Quando eu vi o vídeo da cesárea, eu assisti acho que 15 segundos do vídeo, 20 segundos do vídeo, desliguei, comecei a chorar. Eu falei, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero normal, eu não quero cesárea, eu já estava grávida, eu falava, meu bebê não pode nascer por teletransporte, e eu fiquei desesperada. Eu lembro que eu tava pesquisando sozinha isso, tipo, de madrugada e chorando porque eu não quero isso. E daí eu lembrei de uma vizinha minha que tinha tido uma cesárea, que então gostou da experiência e buscou o que ela me chamou de um médico obstetra especialista em parto normal. Eu não lembrava o nome, não lembrava de nada, só lembrava que ela falava em doula. Ela falou, ele tinha uma doula que acompanhava ele, e essa doula me acompanhou durante o trabalho de parto, e foi uma experiência maravilhosa, foi linda, eu amei. E eu fiquei boba, porque eu tinha passado por 2 partos normais que tinham sido horríveis. E eu falei, como essa menina pode me dizer que o parto normal é maravilhoso? Né? Não é. Como que ela pode dizer que foi uma experiência boa? Eu não acho que pode ser, mas enfim. Falei, vamos ver o que é esse negócio de doula. Pra mim, doula era uma parteira, coisa de índio, né? Eu era bem desinformada. E eu fui pesquisar, vi que doula não tem nada disso, não tem nada a ver com parteira, não é nada coisa de hippie, né? Doula é uma mulher que serve e auxilia a mulher durante o trabalho de parto, ajuda a informar e dá o apoio físico e emocional durante o trabalho de parto. Né? Ela não faz nenhum procedimento médico, ela realmente está ali para apoiar. E eu
Comecei a conversar com algumas doulas, assim, né, pela internet, e me indicaram alguns obstetras humanizados. Foi quando eu descobri sobre a humanização do parto. Contratei um obstetra humanizado maravilhoso, que foi super respeitoso. Contratei uma doula que mudou minha vida, né, mudou minha visão com relação a tudo. Então ela me ajudou, conversou comigo, e eu comecei a fazer pesquisas por conta, porque eu tinha tido 2 episiotomias, que foram péssimas, e esse obstetra já tinha me avisado que ele não fazia episiotomia, mas como eu tinha essas 2 episiotomias anteriores, minhas chances de laceração eram muito grandes. Então eu comecei a pesquisar o que eu podia fazer, porque existem algumas coisas que você pode fazer para evitar a laceração, né? Então eu comecei a pesquisar e eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia que eu tinha uma equipe que ia me ajudar. E daí quando começou o trabalho de parto, que eu fui pro hospital, quando começaram as contrações, apesar de eu saber, né, o que fazer, e apesar de eu ter uma equipe ali que estava me respeitando, que não me maltratou em maneira nenhuma, ao contrário dos outros partos, estava me tratando super bem, super atenciosos, todos aqueles meus traumas, tudo aquilo que tinha me acontecido antes voltou, né? E eu comecei a ficar nervosa, eu comecei a ficar com medo de que alguma coisa fosse repetir, né? E nesse medo, né, nesse descontrole emocional, psicológico, eu não consegui fazer as coisas que eu tinha que fazer, eu não consegui me comportar no expulsivo como eu sabia que eu tinha que ter me comportado, né? Então, o que aconteceu? Isso causou que eu tivesse uma laceração relativamente grande, porque eu fiz tudo errado, né? Fiz tudo contra o que eu sabia que eu tinha que fazer. Não foi culpa de médico, não foi culpa de ninguém, foi minha culpa, né? Do meu descontrole, e do meu comportamento ali de empurrei sem contração. Eu fiquei muito nervosa, eu queria que o bebê saísse logo, e eu não consegui esperar a hora do meu corpo pedir para eu empurrar, né? E, enfim. A experiência foi boa ainda, foi uma experiência positiva, porque eu fui muito bem tratada, fui muito bem recebida no hospital, ali com a equipe, mas só não foi melhor porque eu não controlei o meu emocional, eu não controlei o meu psicológico. Então, quando eu engravidei do meu 4º bebê, eu já sabia que eu ia ter um obstetra que ia cuidar de mim, apesar de ser um outro obstetra, mas também era um obstetra humanizado. Eu sabia que eu tinha uma doula que ia cuidar de mim, então eu sabia que eu não precisava ter medo de violência obstétrica, que eu ia estar amparada. Isso era uma coisa que eu sabia que eu não ia ter que me preocupar. Eu comecei a pensar no meu psicológico. Eu preciso me controlar, né, controlar minhas emoções, controlar meus sentimentos, meus medos, os meus traumas, né? Eu tinha que dar um jeito de lidar com aquilo, né, de alguma forma, para que eu conseguisse na hora ficar consciente o suficiente para, enfim, para agir da forma que eu tinha que agir, que é basicamente deixar o meu corpo comandar como ele estava pedindo, né? E quando a gente está com medo, quando a gente está tenso, quando a gente está nervoso, fica aquele 1001 coisas na cabeça, a gente não consegue se concentrar no próprio corpo e deixar o corpo comandar. O parto é uma coisa altamente instintiva, né? Ele diz o que você tem que fazer, a posição que você tem que ficar, a hora que você tem que fazer força. E se você não se concentra, você não acalma a sua mente e presta atenção no seu corpo, não dá certo, né? Óbvio, o bebê nasce, mas a experiência acaba não sendo tão positiva assim. Então eu comecei a pesquisar em inglês, de novo, porque em português eu não achava muita coisa, sobre preparo psicológico, né? Como é que eu podia vencer meus traumas, como é que eu podia vencer meus medos. Isso eu já estava grávida, né, do meu 4º bebê. E nessas minhas pesquisas aparecia muito hypnobirthing, né? E eu pensava, hypnobirthing, que é de hipnose e parto, né? Eu falava, gente, que ridículo, quem que acredita nisso? Quem que acredita que hipnose vai ajudar no parto? E eu me recusava a clicar nessas páginas de hypnobirthing, porque eu achava, gente, não funciona, óbvio que não funciona. Mas aquilo apareceu tanto nas minhas pesquisas, né, que eu falei, tá bom, deixa eu abrir aqui uns artigos e deixa eu ver o que é isso, né, do que se trata, qual que é o que eles ensinam. E quanto mais eu lia, mais eu via que, gente, isso faz sentido, tem uma explicação, né, real por que funcionaria. E eu comecei a ficar obcecada por hypnobirthing. Quanto mais eu lia, mais eu ficava, gente, nossa, que bacana, nossa, que legal. E eu entrei em contato com alguns cursos britânicos, que no Brasil, na época, tinha uma única instrutora no Brasil, em São Paulo. Ela não fazia curso virtual.
e eu não tinha como fazer o curso lá, né? Então, eu entrei em contato com essa escola britânica que me mandaram umas mini aulas e me orientaram um pouco, me auxiliaram. Eu baixei alguns áudios de hipnose que eu gostei com relação a isso e pesquisei. Pesquisei, porque eu fiquei obcecada. Fiquei obcecada por Hypnobirthing, porque eu achei uma coisa assim incrível. Mas tinha aquele porém, né? Eu falei, bom, eu vou estudar, eu vou treinar e vamos ver se na hora vai funcionar, né? E uma das coisas que o Hypnobirthing faz é realmente ajudar você a acalmar a sua mente, para você sentir segurança e controlar a sua dor, né? Você não perceber aquelas sensações como sendo doloridas. Eu não acreditava que isso fosse funcionar, porque eu tinha tido 3 partos, eu tinha sentido dor, eu sabia como era a dor do parto, e eu achava muito improvável que com aquelas técnicas eu fosse sentir menos dor. Mas enfim, vamos testar. E eu testei. E quando eu entrei em trabalho de parto, o parto da minha 4ª filha foi muito rápido. Eu tava muito tranquila, E eu demorei para perceber que aquilo era parto, mesmo tendo experiência. Quando eu cheguei no hospital, a enfermeira não acreditou que eu estava em trabalho de parto, né? E eles me perguntaram, nossa, você tá com muita dor? A minha dor perguntou se tá com muita dor. Eu falei, não tô com dor, eu tô com uma pressão muito grande, né? Que eu tinha estudado, uma dos mantras que eu trabalhei durante a gestação, porque o treino durante a gestação é muito importante, que eu pensava, não é dor, é pressão, porque eu tinha estudado sobre a fisiologia do parto, né? E o que causa a sensação de contração? É aquela pressão do útero para empurrar o bebê para baixo, né? Então eu conseguia no meu corpo identificar essa sensação de pressão e deu que eu não sentia dor exatamente. Eu sentia, não vou dizer que eu não senti dor nenhuma, mas vou falar que assim, de todas as minhas contrações, eu lembro de 3 contrações que eu senti dor. Né? O resto era uma pressão muito grande, como se tivesse assim 2 sacos de farinha de 5 quilos amarrado em cada lado do meu quadril, puxando para baixo. Então meu quadril pesava, né? Mas eu não sentia assim uma dor não. E a enfermeira não acreditou muito que eu estava em trabalho de parto. Quando eu cheguei no hospital, que foram me checar, eu já estava com 9 de dilatação, né? E eu tenho um vídeo que eu tenho postado aí em algum lugar, que mostra eu 20 minutos antes do bebê nascer, em pé, conversando. Durante a contração, eu não estava conversando, mas durante a contração, respirando, em pé ali, tranquila, porque eu não fiquei com medo. Eu não achei que eu não ia conseguir, eu não achei que eu ia sofrer. Meu psicológico estava tão bem preparado que eu aceitei aquilo de um jeito que eu não estava sofrendo, né? Eu estava tranquila, eu realmente estava muito tranquila. E o Hypnobirthing fez com que essa minha experiência de parto fosse tão impressionante, tão diferente, tão tranquila e tão boa. Sabe aquele negócio que terminou o parto? Eu pensei, gente, que bacana, né? Eu não quero ter mais filho, mas eu até queria passar por isso de novo. Mas eu já tinha 4 já um bocado, né? E então, depois disso eu comecei a contar para todas as minhas amigas que estavam grávidas. Eu falava, gente, vocês têm que usar o Hypnobirthing, vocês não sabem como vai ajudar. Aí eu falava para minhas amigas, começava a pesquisar, mas em português não tinha nada, né? E eu às vezes tentava dar uma resumida, não faz assim, mas né, o meu conhecimento era limitado, que eu não tinha conseguido fazer o curso completo, né? Eu tinha feito mini aulas e tal, e tinha lido, e eu achei que eu sabia bastante, mas sabia o suficiente que me ajudou, né? E eu tentava falar para essas amigas, e as que não falavam inglês, que não tinham como pesquisar inglês, não tinham o que fazer, porque não tinha praticamente nada em português. E eu, por ter passado, né, pela experiência de violência obstétrica, por ter passado por essa sensação de terror durante o trabalho de parto, de medo, eu sei como isso é ruim. Eu sei o que é sofrer num momento que você queria estar curtindo, um momento que era para ser feliz, né, que era para ser agradável, e acabar se tornando uma memória ruim, né, e era para ser uma memória boa. Então, de tanto ver isso e conversar com algumas amigas que ainda passavam por violências obstétricas, que ainda eram enganadas por profissionais de saúde, dizendo coisas que vamos pra cesárea, você não vai aguentar, você é muito fraquinha, né, a dor é forte demais, e mil e uma coisas que eu nem vou falar aqui. E essas mulheres, me apertou o coração, né? E eu falava, gente, quer saber? Eu vou fazer alguma coisa, vou tentar ajudar isso aí. Né? Eu entrei em contato com uma escola, a Nature Hypnotherapy lá do Reino Unido, falei com eles, eu falei, eu quero fazer o curso,
né, e trazer para o Brasil. Eles não tinham nenhuma instrutora de língua portuguesa, né? Eles tinham, porque eles têm pela Europa inteira e outros lugares do mundo, mas de língua portuguesa eles não tinham, né? Então, tanto que eu tive que traduzir o material para eles. E eu fiz o curso, consegui minha licenciatura, com muito acompanhamento deles, para poder trazer isso para o Brasil, né? Para poder ajudar essas mulheres. Porque, gente, parto pode ser uma experiência positiva. Parto vai ter dor? Muito provavelmente. O hypnobirthing, algumas linhas de hypnobirthing passam que o parto com hypnobirthing não tem dor, né? A Nature Hypnotherapy não tem esse lado tanto. Dor tem. Um pouco de dor, algum grau de dor em algum momento do parto você vai ter. Mas o grau de dor costuma ser muito menor, tá? Do que o normal, do que se você não usasse as técnicas, tá? E, enfim, ele tem uma série de vantagens que se você me seguir ali no Instagram e no Facebook, você vai ver que eu listo às vezes. E o parto pode ser positivo, pode ser uma lembrança boa, sabe? Você terminar falando, gente, como foi legal, como foi bacana, eu me senti poderosa, eu me senti a Mulher Maravilha, né? Foi uma coisa perfeita, eu confiei em mim, eu confiei no meu corpo, eu confiei na minha capacidade, na capacidade do meu bebê de me ajudar, né? E é por isso que eu entrei no mundo do hypnobirthing, que é para trazer aqui para as brasileiras essa informação que pode ajudar tanto. O hypnobirthing é um curso de preparação para parto baseado na auto-hipnose, tá bom? Vou deixar bem claro que é auto-hipnose, então eu vou ensinar vocês a entrarem em auto-hipnose. É um curso feito com o pai, tá? Então, a gente treina o pai do bebê, né? Geralmente marido, namorado, enfim, alguém que tá ali acompanhando, para saber o que fazer para auxiliar a mulher, para deixar ela tranquila, para deixar ela confortável. Então a gente faz um treinamento, a gente ensina massagem, ensina técnicas, o que você deve falar, o que você não deve falar, como você deve lidar com a equipe hospitalar, tudo para fazer com que a mulher não precise se estressar, não precise ficar nervosa e tenha uma experiência positiva, tá? O meu propósito e o propósito do hypnobirthing é que o parto se torne uma experiência positiva. Pode ter dor, mas não precisa ter sofrimento. Dor não é sofrimento. Você pode ter um grau de dor que pode ser diminuído bastante controlado com as técnicas e você não vai sofrer. E vai terminar ainda sendo uma experiência positiva, tá, gente? Então, quem quiser saber mais, me segue no Instagram, me segue no Facebook e pode entrar em contato comigo que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Beijo!